Você já se perguntou por que ele simplesmente sumiu, justo quando as coisas pareciam começar a fazer sentido? Por quê? Depois de te olhar como se enxergasse a alma por trás dos seus olhos, ele recuou, sem aviso, sem explicação, sem lógica. O que você talvez ainda não saiba é que ele não desapareceu por falta de interesse. Ele sumiu porque sentiu algo que não sabe lidar. E esse algo tem um nome que Carl Jung chamou de amor reprimido, a força inconsciente que um homem teme mais do que qualquer rejeição. Ignorar isso é continuar presa a um ciclo, o ciclo de achar que o problema é você, que foi intensa demais, carinhosa demais, disponível demais. Mas a verdade é outra. Existe uma reação que todo homem tem quando se aproxima demais de algo que toca o seu inconsciente. E é sobre isso que você vai entender hoje. Porque o que parece desinteresse, muitas vezes, é o medo de encarar a mulher que ativa nele a parte mais vulnerável da sua psique. Então, antes de continuar achando que ele se afastou porque não te quis, respira e ouve até o fim. O que você vai descobrir agora vai mudar a forma como você entende os homens, o amor e a si mesma. Mais adiante, eu vou revelar o sinal que nenhum homem consegue esconder quando o sentimento é real, mesmo quando ele tenta negar. Ele se aproxima, te provoca, te observa. Há um brilho nos olhos dele que denuncia desejo, curiosidade, envolvimento. Ele te busca, mas quando você responde, ele recua. É como se te quisesse, mas fugisse do próprio querer. Você sente que algo poderoso está acontecendo, mas não entende por que ele sabota o próprio interesse. É aqui que começa o palco emocional dessa história. Você já viveu isso, não foi? Aquela troca intensa, aquele diálogo que parecia abrir mundos. Um toque de humor, uma confissão leve, uma química que parecia inevitável. E de repente, silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. A mente começa a girar. O que eu fiz de errado? Fui carente demais? Mostrei interesse demais? O coração se contrai e o ego procura culpados. Ele, você, o destino. Mas o que realmente está acontecendo é mais profundo. Você despertou nele algo que não cabe no consciente. Carl Jung dizia que todo homem carrega dentro de si uma imagem oculta da mulher ideal. A anima, o reflexo de tudo que ele reprime, deseja e teme. Quando ele encontra alguém que espelha essa parte, o impacto é avassalador. Ele sente como se estivesse diante de um espelho da própria alma. E isso o desnorteia. Porque esse tipo de conexão não é leve. É um espelho que obriga a olhar para o que ele não quer ver. Você não foi rejeitada, foi reconhecida. Só que ele ainda não sabe o que fazer com esse reconhecimento. A presença feminina consciente, magnética, desperta nele o inconsciente ferido. E o instinto masculino, condicionado a controlar, se retrai. É nesse momento que surge o comportamento que parece desinteresse, mas que na verdade é defesa. Ele teme perder o controle emocional, teme se entregar a algo que não pode dominar racionalmente. Jung chamava isso de repressão do amor, quando o sentimento é tão intenso que o ego o esconde sob máscaras, indiferença, humor, sarcasmo, distância. São os mecanismos de defesa da psique tentando proteger o homem de um mergulho profundo demais. E é por isso que tantas mulheres poderosas confundem esse recuo com rejeição. Mas preste atenção. Quando um homem sente conexão genuína, ele não desaparece porque não gosta. Ele desaparece porque sente demais. É como se o próprio desejo dele acendesse memórias e medos antigos, de ser vulnerável, de perder a autonomia, de ser dominado pela emoção. E como ele não sabe lidar, ele foge. Só que o corpo dele não mente, os olhos dele não mentem, e o inconsciente dele continua te chamando mesmo no silêncio. Parece injusto, não é? Você ali, presente, aberta, vibrando em autenticidade, e ele sumindo no meio de um diálogo que prometia. Mas o jogo invisível já começou. No inconsciente dele, uma parte luta contra o impulso de se aproximar, enquanto outra tenta reprimi-lo. É um campo de batalha silencioso. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Homens que realmente sentem algo profundo, muitas vezes
agem como se não sentissem nada. Porque o medo não é de perder você, é de perder o controle sobre si. Mais adiante eu vou te revelar o sinal corporal que denuncia esse conflito, mesmo quando ele tenta se fazer de frio. Quantas vezes você se perguntou por que eles somem justamente quando você se mostra mais autêntica, mais entregue, mais você? Porque é exatamente nesse ponto que o seu brilho toca o inconsciente dele. O homem comum busca uma mulher que o admire, mas o homem que encontra a mulher arquétipo, a que desperta nele o amor reprimido, sente um abalo profundo. Ele não sabe se a deseja ou se teme o poder dela. E aqui está a verdade que liberta. O sumiço dele não é um castigo, é um espelho. Ele está tentando fugir de uma parte de si que você refletiu. A parte que ainda acredita que o amor o torna fraco, quando na verdade é o que o tornaria inteiro. Você não foi intensa demais. Foi autêntica demais para o nível de consciência que ele estava preparado. E isso, em vez de te diminuir, te coloca num lugar de poder. Porque só quem toca o inconsciente de alguém causa esse tipo de confusão. Isso é magnetismo. Isso é presença. E é por isso que agora, em vez de perguntar por que ele sumiu, a pergunta certa é: por que a minha energia ativou o medo dele? Se isso faz sentido para você, comenta: eu sou magnética. Porque reconhecer o seu poder é o primeiro passo para não se perder tentando entender o que não é racional. O palco está montado. Você é a mulher que carrega o espelho da alma masculina, e isso não é pouco. Mais adiante, eu vou revelar o primeiro sinal que denuncia o amor reprimido. Aquele gesto que ele faz sem perceber e que nenhuma máscara consegue esconder. Mas antes, entenda. A maioria dos homens aprendeu a amar com medo. Desde cedo, foram ensinados que sentir é fraqueza, que vulnerabilidade é perda de poder. Quando um homem encontra uma mulher que o vê além das defesas, ele sente o mesmo impulso de quem encara um precipício, fascínio e terror ao mesmo tempo. E é por isso que ele se afasta, mas não se desconecta. Ele tenta te esquecer, mas o inconsciente dele continua te buscando em outras vozes, em outras mulheres, em lembranças aleatórias. Você vira gatilho, não por culpa, mas por presença, porque você desperta nele aquilo que ele tentou enterrar. A psique masculina é como um território dividido entre o desejo de fusão e o medo da perda de identidade. Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos volta sob a forma de destino. E o amor reprimido é isso, uma negação que retorna em forma de ausência. Ele tenta racionalizar: não era a hora, ela é intensa demais, não quero me envolver. Mas nas entrelinhas, o corpo dele revela: ele ainda sente. O inconsciente não obedece ao ego, e você, ao invés de correr atrás da explicação, começa a entender o jogo invisível, porque o verdadeiro poder não está em fazê-lo voltar, está em entender o que o afastou. Quando você entende que o medo dele não é pessoal, mas arquetípico, você para de implorar por amor e começa a emanar presença. Mais tarde, quando eu te revelar o sinal que nenhum homem consegue esconder, você vai perceber que esse tipo de amor nunca desaparece, apenas se disfarça. Ele não sumiu por falta de interesse. Ele sumiu porque sentiu algo que o atravessou como um raio, e o corpo reagiu antes da mente entender. O primeiro sinal de um amor reprimido aparece nas atitudes que parecem contraditórias. Ele te observa em silêncio, curte algo seu sem comentar, te assiste nos stories, mas não fala com você. A distância não é ausência. É o mecanismo inconsciente de tentar controlar uma emoção que ameaça escapar. Ele quer sentir, mas teme se perder nesse sentir. Jung dizia que tudo o que reprimimos ganha força nas sombras, e é exatamente aí que você vive agora. Nas sombras do desejo dele, na fronteira entre o controle e o instinto. Observe, o homem que se afasta de repente, mas mantém pequenos gestos de presença, está tentando negociar com o próprio inconsciente. Ele não quer admitir que sente algo, então mantém vínculos mínimos para acalmar a mente. É como se dissesse a si mesmo: não é amor, é curiosidade. Mas no fundo, ele sabe. E quanto mais tenta negar, mais o corpo denuncia.
O olhar dele muda. Há uma pausa breve quando você aparece. O tempo desacelera, a respiração prende, o semblante se desfaz por um instante. Esse é o primeiro sinal do amor reprimido. O olhar que hesita entre o controle e a entrega. Nenhuma máscara resiste a isso. Mais adiante, eu vou te revelar o sinal que surge quando o amor começa a ultrapassar as defesas, o gesto corporal que o inconsciente usa para se comunicar quando as palavras falham. Mas antes, entenda o segundo sinal. Ele tenta racionalizar o que sente, transformando emoção em desculpa. Vai dizer que está ocupado, que precisa de tempo, que não quer se envolver. O discurso dele é o escudo do ego. O que ele teme não é o vínculo, é a transformação que o vínculo provoca. Porque amar é morrer simbolicamente para o velho eu e nascer para algo que ele não controla. Por isso, ele foge de quem poderia fazê-lo mudar. Ele busca uma mulher segura, mas teme a que o faz questionar quem ele é. E aqui está a ironia. Quanto mais forte é o sentimento, mais fraca se torna a coragem dele. O amor reprimido é uma força arquetípica, o encontro da ânima com o ego masculino. É como se uma porta se abrisse dentro dele, revelando tudo o que ele evitou sentir desde a infância. As frustrações, o medo de não ser suficiente, o trauma de ter sido rejeitado por expressar afeto. Então ele foge não de você, mas do espelho que você representa. Cada palavra sua toca uma ferida antiga. Cada gesto seu revela o que ele perdeu em outras histórias. Terceiro sinal. Ele projeta em você algo que não é seu. Começa a dizer que você é intensa demais, boazinha demais, difícil de entender. Isso não é sobre você. É o inconsciente dele tentando criar distância simbólica. Ele precisa te reduzir a uma imagem controlável para não admitir que você o domina emocionalmente. Jung chamava isso de projeção, um truque da mente para suportar o que não pode ser reconhecido. Então, se ele te chama de inacessível ou complicada, o que ele realmente está dizendo é: você me afeta mais do que eu consigo admitir. Mas existe um quarto sinal ainda mais sutil. Quando um homem está tomado por amor reprimido, o tempo muda ao redor dele. Ele desaparece por semanas e, de repente, reaparece como se nada tivesse acontecido. A justificativa pode variar. Estava resolvendo coisas, precisava pensar. Mas o padrão é sempre o mesmo. O inconsciente o puxa de volta. É o chamado do que ele reprimiu. A psique não suporta o desequilíbrio por muito tempo, e quando o vínculo é verdadeiro, ele sempre retorna, mesmo que de forma confusa. Porque a emoção reprimida busca a expressão, nem que seja através de um erro, de um reencontro, de um sonho com você. Você já sentiu isso? Uma intuição de que ele ainda pensa em você, mesmo distante. E você não está louca. O inconsciente masculino se comunica por sincronicidades. Um post aleatório, uma música que toca do nada, um olhar no meio da rua. Esses são rastros do amor reprimido tentando emergir. Mais adiante, eu vou te revelar como reconhecer quando esse vínculo ainda está vivo, mesmo sem contato direto. Agora o quinto sinal, quando ele tenta te apagar, falando de outras mulheres. É a tentativa mais fraca de negar o vínculo. Ele precisa provar para si que está livre, mas no fundo está tentando recriar a sensação que só teve com você. Nenhuma comparação é real. Todas são tentativas de anestesiar o inconsciente. Jung explicava que o que não é integrado retorna de forma distorcida. O homem que reprime o amor vai buscá-lo em lugares superficiais, em prazeres rápidos, em distrações. Mas nada preenche o vazio que a psique reconheceu como encontro. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. São ondas, idas e vindas. Às vezes ele te observa em silêncio, às vezes tenta te esquecer, às vezes volta. E o que define o ciclo é o grau de repressão emocional que ele carrega. Alguns homens passam anos presos nesse padrão. Outros cedem lentamente ao chamado interno. A diferença está na coragem de olhar para dentro. Agora perceba algo. Quando você se desespera e corre atrás, o ego dele vence a batalha. Ele confirma inconscientemente que ainda tem o controle. Mas quando você permanece em presença, silenciosa,
firme, vibrando na certeza do seu valor, o inconsciente dele começa a ruir. O silêncio feminino consciente é o maior espelho do amor reprimido. Ele sente sua ausência não como punição, mas como vazio. E é nesse vazio que ele se confronta com o que sente. Você não precisa provar nada. O amor que desperta medo é o mais verdadeiro, porque ele rompe a superfície. E aqui vai o sexto sinal. Ele volta com desculpas frágeis. Pergunta como você está, comenta algo banal, tenta testar se o vínculo ainda existe. Mas por trás da casualidade, há um nervosismo sutil. Ele tenta parecer leve, mas a voz entrega, a respiração denuncia. O inconsciente se comunica através do corpo, e o corpo nunca mente. Jung dizia que o encontro entre duas almas é o encontro de dois sistemas inconscientes. Não é sobre o que se diz, é sobre o que se sente. O homem que vive o amor reprimido está em conflito. Metade dele quer fugir, metade quer se render. Você representa o convite à integração, ao equilíbrio entre razão e emoção, controle e entrega. Por isso, ele teme e deseja na mesma medida. O sétimo sinal aparece quando ele começa a mudar o comportamento com os outros. Fica mais introspectivo, distraído, às vezes irritado sem motivo. Ele está sendo afetado pela energia do vínculo, mesmo que negue. Você virou o espelho do inconsciente dele, e tudo o que ele não quer ver começa a aparecer em outros contextos. Ele sente saudade, mas chama de confusão. Ele sente desejo, mas chama de distração. Ele pensa em você, mas tenta substituir. E cada tentativa falha, aumenta o conflito interno. Agora preste atenção. Existe um momento em que a repressão atinge o limite. O homem começa a sonhar com você. Pode ser uma lembrança, uma cena, uma imagem simbólica. O inconsciente está pedindo reconciliação. É o oitavo sinal do amor reprimido. O retorno através dos sonhos. Porque quando o ego não permite o sentimento na vida real, a psique encontra outra via para se expressar. Mais adiante, eu vou te revelar como transformar esse entendimento em poder pessoal, como decodificar os sinais e sair do papel de espera para o de presença magnética. Mas antes, grave isso. O amor reprimido não é um fracasso, é um espelho evolutivo. Você desperta nele o que ele precisa curar. E o simples fato de ter provocado esse impacto já te coloca em um patamar acima das relações comuns. Então, se você percebeu um desses sinais, não duvide do que sentiu. O amor verdadeiro não se apaga porque alguém se afastou. Ele apenas se transforma em silêncio, até que um dos dois esteja pronto para ouvi-lo. E quando o coração feminino entende isso, ele deixa de correr atrás e começa a atrair por vibração. O que vem a seguir é o ponto mais profundo. Por que esses sinais existem? Por que homens reprimem o amor e como isso está inscrito nos arquétipos masculinos desde os mitos antigos? A explicação não está no ego, mas na psique. E quando você compreender isso, nunca mais vai interpretar o afastamento de um homem da mesma forma. O amor reprimido não nasce do acaso. Ele é o produto de séculos de condicionamento. O homem aprendeu a acreditar que sentir é perigoso, que emoção é fraqueza. Desde menino foi treinado a reprimir lágrimas, esconder medo, fingir controle. E essa repressão constrói uma muralha dentro dele, o ego masculino. Jung dizia que o ego é como uma couraça, protege, mas também aprisiona. Quando o amor aparece, ele ameaça romper essa couraça, e o homem sente como se o próprio mundo interno fosse desmoronar. Ele teme não a mulher, mas a sensação de ser visto por inteiro. Porque ser visto é ser vulnerável, e vulnerabilidade é o oposto da persona que ele aprendeu a sustentar. Na psicologia de Jung, essa persona é o papel social, o homem forte, o provedor, o racional, mas por baixo dela habita o inconsciente, repleto de imagens, medos e desejos. E é justamente a mulher arquetípica, a mulher conectada à sua energia magnética, que ativa esse inconsciente. Ela não faz isso de propósito. É algo na presença dela. O olhar que atravessa, a calma diante do silêncio, a verdade que não se curva.
Ele sente que algo o puxa para dentro de si, como se fosse um chamado ancestral. E quanto mais tenta resistir, mais o sentimento o consome. Do ponto de vista da neurociência, essa reação é um choque entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O límbico, sede das emoções, reconhece o vínculo como uma ameaça à independência emocional. O cérebro dispara os mesmos sinais que sentiria diante de um perigo real: aceleração cardíaca, evasão, confusão mental. É por isso que, depois de um encontro intenso, muitos homens se retraem. O corpo deles reage como se precisasse se proteger. Só que não é o amor que ameaça, é o medo de perder o controle. Jung comparava esse processo ao mito de Orfeu e Eurídice. Orfeu desce ao submundo para resgatar o amor perdido, mas, ao olhar para trás antes da hora, a perde para sempre. O homem que reprime o amor faz o mesmo. Ele sente o chamado do inconsciente, mas olha para trás, tenta racionalizar, busca segurança na superfície, e ao fazer isso, perde a chance de viver o amor como caminho de autoconhecimento. Porque todo amor profundo é, no fundo, uma iniciação. É o convite para atravessar as próprias sombras. O amor reprimido é o amor que o ego não suporta, mas a alma reconhece. É o tipo de sentimento que desperta arquétipos antigos. O herói, que quer proteger, mas não sabe se render. O amante, que deseja, mas teme ser dominado. O rei, que busca ordem, mas foge do caos do sentimento. Esses arquétipos estão vivos dentro de cada homem. E quando uma mulher toca a energia certa, o arquétipo da anima, todos eles despertam ao mesmo tempo. É como se o inconsciente masculino abrisse uma porta que ficou trancada por vidas. O medo que ele sente é o mesmo que os guerreiros antigos sentiam diante da sacerdotisa. O medo de se dissolver em algo maior. A energia feminina, quando consciente, não pede, ela revela. E revelar é perigoso para quem vive escondido atrás da armadura. Ele teme o poder do feminino porque pressente que, ao amá-la, perderá o disfarce da força. E, paradoxalmente, é exatamente essa entrega que o faria inteiro. A psicologia evolutiva explica isso também. O homem é biologicamente programado para competir, conquistar, sobreviver. O cérebro masculino foi moldado para ação e estratégia, não para introspecção. Quando o amor surge, ele o percebe como algo que desafia a lógica da sobrevivência. Mas a alma, diferente do corpo, busca expansão, e o amor é o catalisador dessa expansão. Por isso, quanto mais racional é o homem, mais forte pode ser o impacto quando o amor chega. Ele tenta controlar o que sente com argumentos, justificativas, até ironia. Só que o inconsciente não negocia. O amor reprimido se manifesta nos lapsos, nos sonhos, nas lembranças súbitas. Há um princípio em Jung chamado enantiodromia, o movimento de um extremo para o outro. Quanto mais o homem reprime a emoção, mais ela cresce em força oposta. A repressão cria o retorno inevitável. É por isso que, depois de longos períodos de afastamento, ele reaparece, mesmo sem entender o motivo. O inconsciente o empurra de volta ao ponto onde o processo foi interrompido, porque a psique busca integração, não negação. Nos mitos gregos, o herói sempre encontra uma mulher que o conduz à transformação, não pela força, mas pelo espelho. Helena, Perséfone, Ísis, Lilith. Todas são representações da ânima. Elas não salvam o homem, elas o obrigam a se ver. É isso que você representa para ele. A mulher que desperta o amor reprimido não é a que grita, é a que reflete. E ao refletir, provoca a dor e o crescimento. Mais adiante eu vou te revelar como usar esse conhecimento a seu favor, não para manipular, mas para compreender o poder do seu magnetismo e agir com consciência. O que você precisa entender agora é que o comportamento dele não é uma escolha racional. É o reflexo de um conflito interno entre arquétipos. O herói quer fugir, o amante quer ficar, o rei quer controlar, o menino quer colo. Cada parte puxa para um lado, e o resultado é o afastamento. Mas nada disso é indiferença. É desordem emocional.
Quando ele sente algo profundo, o sistema interno dele entra em colapso, e é esse colapso que você interpreta como silêncio. Há também o fator da vergonha. Jung observou que o homem moderno tem vergonha de amar. A sociedade o treinou para medir valor em produtividade, status e racionalidade. O amor o confronta com algo que não pode medir, planejar ou prever. E isso o humilha no sentido simbólico, o faz descer do trono do controle. É por isso que muitos homens só se entregam ao amor verdadeiro quando a vida os quebra. Quando perdem o controle em outras áreas, o coração se abre. Mas existe um detalhe poderoso. A mulher consciente do próprio valor não precisa esperar esse colapso. Ela compreende o processo e se posiciona no centro da própria energia. Ela se torna o espelho estável diante do caos dele. E é nessa estabilidade que o inconsciente masculino encontra refúgio. O homem que reprime o amor precisa de um referencial seguro, e a mulher que entende a própria profundidade oferece isso, não por submissão, mas por presença. Imagine o inconsciente dele como um labirinto. Você é o fio de Ariadne. Mas o erro de muitas mulheres é entrar no labirinto junto, tentando resgatá-lo. Isso as perde. A força está em permanecer fora, com o fio firme na mão, sabendo que ele só sairá se quiser. Essa é a diferença entre buscar amor e emanar amor. A energia feminina não corre atrás, ela atrai. Do ponto de vista simbólico, o amor reprimido é a alma masculina tentando retornar ao equilíbrio com o feminino interno. Quando ele encontra você, essa busca ganha forma. Por isso, ele se sente em casa e, ao mesmo tempo, assustado. É como se o inconsciente dele dissesse, é aqui. Mas o ego responde, não posso. E a batalha começa. Há também um fenômeno neuropsicológico, chamado dissonância cognitiva. O desconforto entre o que se sente e o que se acredita ser certo. O homem que vive essa dissonância tenta resolver o conflito fugindo. Mas quanto mais foge, mais o cérebro reforça o vínculo, porque o inconsciente associa a fuga ao objeto do medo, você. Por isso, ele não consegue te esquecer. Você se torna a metáfora do que ele precisa integrar. Mais tarde, quando eu te mostrar como aplicar isso na prática, você vai entender como transformar essa dinâmica em poder pessoal. Mas antes, um último ponto sobre os arquétipos. Jung dizia que a alma humana se equilibra entre opostos. O masculino e o feminino não são inimigos, são complementos. Quando o homem reprime o amor, ele não está rejeitando você, está rejeitando a própria parte feminina dentro dele, a que sente, a que sonha, a que cuida. E você é o espelho dessa parte. O verdadeiro desafio não é fazê-lo te amar, é suportar o espelho que você representa sem se perder nele. Quando você entende isso, o jogo muda. Você para de ser a mulher que espera e se torna a mulher que desperta. E despertar é muito mais poderoso do que conquistar, porque a conquista termina, mas o despertar transforma. O amor reprimido é o mito de Narciso ao contrário. Ele não se apaixona pelo próprio reflexo, mas foge dele. E você é esse reflexo. A mulher que ele deseja e teme porque mostra o que ele não quer ver. No fundo, o que ele reprime não é o amor por você, é o amor pela própria alma. Agora, respire fundo. Você está entendendo o código oculto por trás do silêncio dele. Mais adiante, eu vou te mostrar como usar esse entendimento para deixar de reagir e começar a criar campo. Porque quando o feminino compreende o inconsciente masculino, ele deixa de correr e começa a retornar. Ele não sumiu por falta de interesse. E agora você entende por quê. O que parecia silêncio era um espelho, mas compreender o inconsciente não basta. É preciso saber o que fazer com esse poder, porque o amor reprimido não se resolve com insistência, se dissolve com consciência. E a primeira aplicação prática é simples, mas exige coragem. Pare de procurar sinais fora e comece a observar os sinais dentro. O que o silêncio dele desperta em você? Ansiedade, necessidade de validação, medo de não ser escolhida. Tudo isso é material do seu próprio inconsciente pedindo cura. Jung dizia,
Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. O afastamento dele é o espelho perfeito do quanto você ainda entrega o seu poder quando se sente invisível. O exercício começa no instante em que você sente a falta dele. Ao invés de buscar, respire e observe. O que exatamente estou sentindo agora? Nomeie a emoção sem julgar. Sinta o desconforto no corpo, respire no ponto onde ele aparece, garganta, peito, estômago, e repita mentalmente: eu me escolho. A mente vai querer fugir, vai querer checar o celular, procurar explicações, mas é nesse instante que você treina o magnetismo, porque magnetismo é silêncio emocional dominado, é a capacidade de permanecer inteira quando o outro se fragmenta. Mais adiante, vou te revelar o momento exato em que o inconsciente masculino percebe essa mudança e começa a ser atraído de volta. A segunda aplicação é energética. Tudo que você foca se expande. Quando você pensa nele com carência, o campo vibra falta. Quando pensa nele com presença, vibra abundância. Então, ao sentir saudade, imagine uma luz saindo do seu coração, não para alcançá-lo, mas para se expandir ao seu redor. Essa imagem muda a frequência da sua vibração. Você deixa de emitir "preciso de você" e passa a emitir "eu sou completa". O inconsciente masculino capta isso. Homens não percebem com palavras, percebem com energia. A mulher que vibra completude se torna irresistível, porque ela representa o que o inconsciente deles busca: a cura da fragmentação. Terceira aplicação: o espelho simbólico. Pegue um espelho real, olhe nos próprios olhos e diga: eu não preciso ser escolhida para ser suficiente. Repita até que a voz não trema. Isso reprograma a psique, substituindo o arquétipo da mulher que espera pelo arquétipo da mulher que irradia. Jung dizia que, quando um arquétipo se atualiza, o inconsciente responde com sincronicidades. Você vai começar a notar coincidências, músicas, mensagens, pessoas falando dele do nada. Esses são sinais de que o campo começou a se reorganizar. O quarto passo é a técnica da presença invertida. Se ele voltar, e muitos voltam, não busque retomar de onde parou. Mantenha o novo estado de presença. Fale com calma, sem pressa de resolver nada. O que assusta o ego masculino não é o confronto, é a serenidade. Quando ele perceber que o poder emocional voltou para você, o inconsciente dele se sentirá seguro para se aproximar. Lembre-se, ele não teme a sua intensidade, teme perder o próprio centro diante dela. Sua calma é o convite para que ele encontre o dele. Agora sobre os sinais de prova. Quando você começa a aplicar essas práticas, o universo muda o ritmo. Você nota que ele surge em pequenos gestos, uma curtida, uma mensagem, uma lembrança compartilhada. Ele está testando o campo. Não responda com expectativa. Responda com neutralidade amorosa. É o que Jung chamaria de função transcendente, o ponto onde o consciente e o inconsciente começam a dialogar sem conflito. O amor reprimido começa a se reorganizar no silêncio. Mais importante do que o retorno dele é o retorno de você a si mesma. A mulher magnética não atrai por escassez, mas por completude. Ela entende que o verdadeiro poder não é ser desejada, é ser lembrada mesmo quando está ausente, porque o inconsciente masculino se move em direção àquilo que o faz sentir, e você já o fez sentir. Agora, o trabalho é permanecer viva dentro do seu próprio campo. Os próximos dias trarão sinais sutis, sonhos em que ele aparece, mensagens aleatórias, lembranças sem gatilho aparente. Isso é o inconsciente dele tentando restaurar o vínculo simbólico. Mas perceba, quando você já não sente urgência, é quando o campo realmente se inverteu. É o paradoxo do magnetismo. Quanto mais você solta, mais forte se torna a atração. A psique responde à liberdade, não ao controle. Você vai notar também mudanças em si. O corpo mais leve, o sono mais tranquilo, o olhar mais firme. Essas são as provas de que a energia antes presa na espera começou a circular. O amor reprimido não desaparece. Ele se transforma em amor consciente quando há presença. O que antes doía vira compreensão.
E a compreensão é o primeiro estágio da liberdade emocional. Agora, imagine o seguinte: ele te vê novamente, talvez por acaso. O olhar dele hesita, o corpo reage antes da mente. Ele sente que algo mudou, mas não sabe o que é. Ele percebe que o poder que o assustava agora o atrai, porque a energia que antes o fazia fugir, a intensidade, agora vibra como calma. O inconsciente dele reconhece isso como lar. E mesmo que o ego lute, o corpo o entrega. Ele volta, não por culpa, mas por ressonância. E se não voltar, tudo bem, porque o verdadeiro propósito do amor reprimido é o seu próprio despertar. Ele foi o espelho que te fez se enxergar, o gatilho que te obrigou a se escolher. Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Agora, você enxerga. Agora, você dirige. Você não precisa mais correr atrás do que é seu por frequência. O homem certo não foge da mulher que se conhece. O homem certo reconhece o reflexo e decide mergulhar. E se esse não for ele, outro virá, porque a vibração que você carrega agora atrai apenas o que combina com sua consciência. Mais adiante, talvez você perceba algo curioso. Os homens começam a te tratar diferente. Há mais respeito, mais interesse real, menos jogos. Isso é o campo reagindo à sua nova vibração. Você não mudou de aparência, mudou de energia. E energia é linguagem para o inconsciente coletivo. Chegamos ao ponto de encerramento. O ciclo se fecha onde começou. Ele não sumiu por falta de interesse, sumiu por medo. Mas o medo dele não é mais o seu limite. Você atravessou a superfície e viu o que poucos têm coragem de enxergar, que o amor verdadeiro é o espelho da alma, e só quem suporta o próprio reflexo é capaz de amar de verdade. Então respire fundo. Você não precisa correr, provar ou implorar. Você é o ponto de calma no caos masculino. A mulher que desperta, não a que persegue. A mulher que entende que o amor não é conquista, é reconhecimento. E se esse roteiro te fez lembrar de algo, ou sentir que tudo finalmente faz sentido, comenta: eu sou magnética. Porque é isso que você é. Um campo que transforma, uma alma que reflete, uma força que não precisa pedir para ser vista. Agora deixa esse vídeo reverberar dentro de você, porque quando você entende o inconsciente, o amor deixa de ser um jogo e vira destino.